Então, falar aqui um pouco sobre a incompetência relativa em razão do valor da causa. Vamos supor que uma pessoa ela tem uma pretensão aí de ajuizar uma ação contra. Na verdade, nessa ação ela pede aí um valor que ele compreende acima de 40 salários mínimos. Ou seja, seria incompetência relativa, porque esse defeito ele pode ser sanado. Como? Esse processo deveria ou deverá e pode ser remetido à justiça comum, juizado civil comum, e não no JEC, né? Vale lembrar que o JEC ele foi criado, foi instituído, JEC, JECRIM, Juizado Especial Civil e Juizado Especial Criminal, por meio da Lei 9.099 de 1995. Vale lembrar que a incompetência relativa ela pode ser sanada. E existe também a questão da liberdade, da escolha, onde esse processo deve ocorrer, sabendo que existe a vantagem e a desvantagem. A vantagem de correr no juizado especial civil é que é gratuito e o processo é mais rápido, até porque uma das características dos juizados especiais é a celeridade, a simplicidade, a oralidade, além de que possa ser feito conciliação e transação. Então, o que acontece? Existe aqui também uma situação que eu queria deixar claro, é que vamos supor que no momento da petição inicial, a pessoa requereu aí um valor indenizatório que ele seja aí até 40 salários mínimos. Acontece que o desenrolar do processo, juros, multa, correção, esse valor ultrapassou a 40 salários mínimos. O juiz ele tem duas opções. Ele pode extinguir o processo e aí o autor pega essa declaração de coisa julgada e protocola no juizado comum, né, na justiça comum, melhor dizendo. Ou ele pode, né, a parte pode optar em abrir mão da diferença, né, e aí ficar somente até o teto. E aí ele já recebe imediatamente. Então, o juiz nesse caso aqui, ele não é competente para sentenciar uma ação cujo valor ultrapassa 40 salários mínimos. Isso vale lembrar lá no final. Pode ser que quando a pessoa protocolou ali a petição inicial, o valor da causa dela tenha dado 40 salários mínimos ou até menos. Só que no final, lá na decisão mesmo, esse valor ultrapassou. Ou seja, pela incompetência do juízo, ele não pode sentenciar essa causa. Ele não pode executar. Então, ele vai ter que... ou a parte vai escolher receber somente o valor até 40 salários mínimos, abrindo mão da diferença, ou o processo vai ser extinto e a pessoa pode requerer, né, no juízo comum civil, né, na vara civil comum estadual. O que acontece? O JEC, vale lembrar que ainda que não é obrigatório advogado até 20 salários mínimos, sendo que de 20 a 40 salários mínimos o acompanhamento por um advogado ele é obrigatório. Então, vale lembrar que nessa competência relativa, não é imposto pela lei, fica na opção das partes, né? Só que aí o juiz incompetente relativamente não quer dizer que você vai perder a tua pretensão, mas que esse vício, né, esse defeito, ele pode ser sanado. Como que ele pode ser sanado? Você indo para o juizado especial, para o juízo comum, né, para a vara civil comum do estadual. É isso. Então,
a incompetência relativa ela pode ser sanada em razão do valor da causa. O juizado especial civil não pode sentenciar um valor que ultrapasse o teto, né, de 40 salários mínimos, tendo duas opções: esse processo ser extinto e a pessoa utilizar-se da declaração de coisa julgada e protocolar na vara civil comum estadual, ou a pessoa abre mão da diferença e recebe até o limite de 40 salários mínimos. É isso.